Olá, almas! Hoje em gramática nós vamos estudar concordância, mecanismo sintático. Nós vamos ter a concordância verbal e a concordância nominal em português. Mas o que é concordância? São mecanismos de correlação entre os termos que compõem a oração, a frase em si. A concordância verbal é quando o núcleo do que nós chamamos sujeito determina a flexão do verbo. Se o verbo vai para o singular ou se o verbo vai para o plural. Ou seja, determina a flexão em pessoa e em número. A concordância nominal é quando o substantivo determina a flexão em gênero e número dos vocábulos relacionados a ele. Tá? Então nós vamos ter concordância verbal quando o núcleo do sujeito determina as flexões do verbo em pessoa e número. E a concordância nominal quando o substantivo determina as flexões de gênero e número de todos os demais termos ligados a ele. Também nós temos concordância verbal, desvios frequentes. Nós vamos ter os desvios do núcleo do sujeito, de transferências de marca e também dos verbos impessoais haver e fazer. Desvios do núcleo do sujeito pode ser de forma distante ou de forma posposta. Aqui nós temos um exemplo. A dinâmica de investidores dependem da China. Nós temos aqui o verbo depender, está no plural, né? Ele está concordando com o adjunto adnominal porque aqui está no plural. E ele está distante do núcleo do sujeito. Por isso que ele veio para o plural, né? Nós chamamos isso de desvio de concordância verbal. É um erro, mais à frente nós vamos ver que não é. Tá? Mas nesse momento, houve um desvio porque do núcleo do sujeito ficou mais distante. Então, ele fez a concordância com o termo mais próximo que se encontra no plural. Agora, aqui embaixo, é quando o sujeito está depois, está posposto. Nós temos aqui, sobra aos investidores motivos para conhecer diversos mercados. Como a frase que está sofrendo de um hipérbato, uma inversão sintática, nós temos aqui o sujeito. O que sobra aos investidores? Motivos para conhecer diversos mercados. O núcleo, motivos, núcleo no plural. Só que pelo fato de estar posposto, essa concordância verbal se fez no singular, né? O certo era fazer no plural porque o sujeito concorda com o verbo a que ele se refere. Ou seja, motivos para conhecer diversos mercados sobram aos investidores. Então aqui houve um desvio, porque o núcleo está posposto. Aqui houve um desvio porque o núcleo está distante do verbo. Tudo bem? Vamos ver agora por transferência de marcas, né? Nós temos a busca por oportunidades vantajosas movimentam o fluxo de capital. Olha, eu sempre digo aos alunos, a concordância melhor é feita com o núcleo do sujeito. Se for o núcleo singular, a palavra estiver no singular, o verbo vai para o singular. Você nunca faz a concordância com o significado do núcleo. Tá? Sempre com a palavra em si. Então aqui nós temos, a busca por oportunidades vantajosas movimentam. Aqui eu tenho palavras oportunidades e vantajosas estão no plural. Então quem fez esse período
fez a concordância, houve um desvio porque fez a concordância com os termos mais próximos que se encontram no plural. Nós falamos que houve transferência de marcas, então a marca que é o plural, então fez-se a concordância com esses dois termos. Sendo que o núcleo do sujeito é busca, que é singular, né? Olha, o que movimenta o fluxo de capital? A busca por oportunidades vantajosas. Núcleo, busca, singular. Então, por lógica, seria o singular aqui. Mas o desvio é justificado por termos duas palavras no plural. Então, induziram ao escritor a colocar o verbo no plural. Abaixo nós temos dois exemplos de verbos impessoais. Os verbos impessoais, que é o verbo haver e o verbo fazer, indicando tempo por lógica, por regra normativa, né? Eles ficarão no singular, seja no presente, no pretérito ou no futuro, não importa. Mas eles ficarão na terceira pessoa do singular. Então aqui é um desvio também, ó. Sempre houveram intervenções. Muitas pessoas acham bonito falar no plural, desde que esteja correto se falar no plural. O verbo haver é impessoal, portanto aqui, por lógica, sempre houve intervenções. Mas a pessoa, pensando estar no plural, então coloca o verbo no plural. Então, sempre houveram intervenções do Estado no mercado financeiro. Então houve um desvio do verbo impessoal. Este verbo fica no singular, tá? Então, sempre houve intervenções. Então, neste contexto, nós falamos que aqui houve um desvio de concordância com o verbo haver. Da mesma forma que, ó, fazem anos que se discutem privatizações de empresas públicas. O verbo fazer, indicando o tempo, ele é impessoal, fica no singular. Faz anos. A pessoa, ela percebe que a palavra anos está no plural, então ela fala categoricamente no plural o verbo. São dois desvios comuns na sociedade brasileira, né? Fazem anos que se discutem. Correto formal, faz anos que se discutem privatizações de empresas públicas, né? Aqui nós temos os dois verbos impessoais, então vamos recordar. Os verbos impessoais, haver e fazer, né, indicando tempo, né, ficarão no singular, independente do tempo, presente, pretérito ou futuro. O verbo haver, com o sentido de existir, sempre ficará na terceira pessoa do singular também. Então aqui houve desvios com os dois verbos impessoais. Terceiro, concordância verbal, alguns casos particulares. Bom, partitivos. Vejamos aqui agora como regras, né? A maioria dos problemas não nos preocupa ou não nos preocupa. Então prestamos atenção nesta oração. Eu vou considerar o verbo preocupa. Então eu faço a pergunta para descobrir o sujeito. O que não nos preocupa? A maioria dos problemas. Então eu tenho aqui a maioria dos problemas como sujeito. O núcleo, a maioria. Então esta concordância de maioria, né? Aqui preocupa, fica correto. Eu posso dizer, a maioria dos problemas não nos preocupa. Porque eu fiz a concordância lógica com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito está no singular, então o verbo fica no singular. No entanto, a gramática também abre esse precedente de se fazer com outro elemento dentro do sujeito, que nós chamamos de adjunto adnominal. Então, a maioria dos problemas não nos preocupam. Pessoa que fez a concordância com o termo dos problemas. Não posso considerar errado, porque há gramáticas que consideram correta, né? Professor, qual
é da preferência do senhor, a lógica. Concordância sempre é feita com o núcleo do sujeito. Eu digo para os alunos, a concordância é feita com o núcleo do sujeito. Núcleo no singular, verbo no singular. Núcleo no plural, verbo para o plural. Tá? Para quê? Para que você tenha uma regra, né? Não se perca aí em teorias, em conceitos, em dúvidas, né? Que possam levar a você ao erro. Por isso que quando você vai prestar um concurso, convém seguir o edital. E no edital tem também a bibliografia. E lá em português vem a bibliografia com os gramáticos X, Y, Z. Eles devem determinar uma mesma linhagem. Tá? Eu gosto da concordância feita com o núcleo do sujeito. No entanto, de forma genérica, eu não posso considerar errado aqui. Tá? A não ser que eu diga, eu estou considerando esse ponto de vista. Tudo bem? Bom, também nós temos quanto às porcentagens. 1% dos mais ricos concentra. 1% dos mais ricos concentram. Então aqui é a frase. 1% dos mais ricos concentra muito poder. 1% dos mais ricos concentram muito poder. Estão mostrando duas opções. Eu tenho é singular, então concentra. Eu estou concordando com o numeral. Uma porcentagem. O numeral é expresso em porcentagem. É único, né? Agora, 1% dos mais ricos concentram. A concordância está sendo feita com dos mais ricos. A mesma coisa do anterior, tá? A maioria dos problemas é a mesma correlação ali. Professor, qual o senhor prefere? Eu vou pela lógica das gramáticas das quais eu gosto muito. Sendo sempre no singular. Né? Então a minha concordância predileta é 1% dos mais ricos concentra. Porque eu concordo o verbo com o núcleo a que ele se refere. Aqui, ó, vamos pegar o sujeito. Quem concentra muito poder? 1% dos mais ricos. Qual é o núcleo? 1%. Então, sempre eu vou fazer a minha concordância, né? A concordância das frases que eu esteja escrevendo, eu vou fazer essa concordância verbal com o núcleo do sujeito, tá? Mas eu tenho que considerar correto, né? Aqui essa dualidade de resposta. Porque há gramáticas, como eu já lhes disse, que consideram as duas formas. Tudo bem? Mas por lógica, o Sr. Moisés privilegia a concordância do núcleo. É mais simples. Quando eu tenho sujeito composto posposto, porque anteposto, ele vem antes do verbo, fica mais fácil o aluno perceber. Mas quando há uma inversão sintática, né, carece um pouquinho mais de atenção. Então vejamos. Sobra ou sobram? Riqueza e poder a uns poucos. Se eu privilegiar sobra, estou concordando com o termo riqueza. Correto? Se eu privilegiar sobram, eu estou concordando com riqueza e poder. Professor, e o senhor que pensa disso? A minha concordância vai ser com o núcleo do sujeito. Se eu tenho um sujeito composto, é porque eu tenho 2 ou mais núcleos. Então aqui eu vou optar por sobram. É só inverter. Riqueza e poder sobram a uns poucos. Sempre eu vou pela lógica frasal. É que o verbo ele concorda com o núcleo do sujeito a que ele se refere, né? E o núcleo do sujeito faz a concordância verbal, singular ou plural, mediante a esse núcleo, essa variação. Tá? É bem lógico aí. Então, ainda que as duas estejam aqui corretas, o professor e muitos gramáticos preferem essa daqui. Tá?